Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com os amados irmãos, né? Mais uma vez aqui, trazendo os vídeos, é uma alegria estar de volta. Sei que passei alguns dias, questão de saúde, não pude estar aqui gravando para vocês, meus irmãos, e nem estar na igreja. Graças a Deus já começamos o momento de retornar à igreja, né? Reabertura. Mas como combinamos, né, aí com todos os nossos irmãos do IPSEP, das congregações, aquelas limitações que no estágio de abertura estamos saindo dessa quarentena, muitos não podem estar presentes na escola bíblica e nem nos cultos no decorrer da semana. Mas vamos estar aqui pela graça e misericórdia de Deus, trazendo a palavra do Senhor com alegria nessa manhã de domingo, que você reúna a sua família nesse momento e preste culto ao Senhor. Como eu sempre digo, a gente começa orando, explicando a palavra de Deus, e ao finalizar orando, você continua aí na tua casa, louvando, cantando ao Senhor, fazendo as tuas intercessões no culto familiar, tá bom? Meus irmãos, espero que todos estejam bem. Eu agradeço a todos que oraram por mim e pela misericórdia de Deus, espero que no decorrer desse domingo em diante, os nossos vídeos continuem saindo no dia certo, né? Domingo de manhã, terça à noite aqui e à noite com a live do pastor José Vasconcelos. Vamos continuar, né, transmitindo para aqueles irmãos que não podem ainda ir para o culto presencial, né? Deus, na sua graça e na sua misericórdia, Ele tem nos abençoado no decorrer de todos esses meses. Então, que Deus seja contigo. Vamos, o texto dessa manhã vai ser um texto conhecido, Romanos 8, do verso 31 ao 39, tá? Romanos capítulo 8, do verso 31 ao 39, deixa a tua Bíblia aberta e vamos fazer uma oração. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nos dobramos perante Ti para Te render graças, Senhor, por Tua bondade, por Tua misericórdia, em nos proteger, em nos guardar, em nos dar força, Senhor, para enfrentarmos esses dias turbulentos, Pai bendito. Ó Senhor Deus, abençoa cada ouvinte, abençoa, Senhor, cada família que está a ouvir esta palavra, que ela seja edificante, que ela nos traga, Pai eterno, instrução para podermos entender o Teu plano celestial e podermos Te glorificar e Te honrar. Em nome de Jesus eu Te peço, nos abençoa, Senhor, agora, para que possamos falar livremente acerca da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Vamos ler o texto, Romanos capítulo 8, do verso 31 até o 39, que nos diz: Que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por nós, como nos dará também com ele todas as coisas. Quem tentará acusação contra o escolhido de Deus? É Deus quem o justifica. Quem é que condena? Pois Cristo, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e o que também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de Ti, somos entregue à morte todo dia, somos reputados como ovelha para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores.
por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Meus irmãos, eu escolhi esse texto nessa manhã da nossa escola bíblica para que os nossos corações relembrassem de quem somos nós, né, e de quem é Deus. Eu tinha escutado nesses últimos tempos muitos irmãos, líderes, pastores, presbíteros, irmãos de uma forma geral, que estavam preocupados com tantos meses a igreja fechada. E eu cheguei a ouvir alguns deles e, meu Deus, será que quando a igreja abrir, né, quando tudo isso voltar ao normal, será que os irmãos ainda permanecerão na igreja? Será que eles retornarão ao culto? Ou eles se desviarão, ou ele se desgarrará, ou ele encontrará uma outra igreja? Né? Será que ele vai retornar para os nossos trabalhos? Será que nossa comunidade cristã vai suportar tantos dias, né, separados presencialmente? E no decorrer desses meses eu tenho escutado isso de vários irmãos, né, uma preocupação que eu creio que seja de todos os cristãos, né, nesse momento, onde estávamos acostumados no dia do Senhor, na escola bíblica, no culto à noite, está ali num templo feito por mãos humanas, de tijolo e cimento, e reunidos, cantando, orando juntos, no decorrer da semana, tendo estudos, tendo as nossas reuniões de oração, as visitações que fazíamos, né, uns na casa dos outros, e de repente tudo isso cessa, nós somos isolados, separados, e agora nós estamos perante o YouTube, a tecnologia, aí, né, as redes sociais, em comunicação através do telefone, através do WhatsApp, essa comunicação distanciada. E eu vi muitos crentes estarem preocupados que esse tipo de relação desintegrasse a Igreja de Cristo. Né? Eu sei que a Igreja de Cristo, meus irmãos, ela nunca será destruída, porque ela pertence ao Senhor da vida. E o texto que acabamos de ler, o apóstolo Paulo, ele fala uma verdade muito interessante. A igreja pertence a Deus, né? Nós pertencemos a Deus. Nós somos igreja de Cristo não porque nos reunimos num local específico, feito de tijolo e cimento, onde está ali no horário marcado e combinado com todo mundo, e ali temos nossa comunhão. Isso convém fazermos quando chegar o tempo devido à normalidade da nossa comunhão, porque é bom, é gostoso entrar em contato presencial, de estarmos frente a frente uns com os outros. Né? Mas no momento que somos pegos de surpresa, quando ninguém imaginava, fomos espalhados e cada um ficando agora no seu lar. Alguns ainda conseguem se ver pelos seus laços de amizade, por sua vizinhança, por morarem perto, mas mesmo assim não tem mais aquele contato que tinha antes. Estamos vivendo um momento de isolamento social. E não é um momento qualquer, é um momento onde há uma grande dificuldade, né? Há uma crise generalizada. Há um momento no qual nós percebemos que os nossos irmãos, eu mesmo, meus familiares, as ovelhas, né? Você que é da igreja do IPSEP sabe quantos, né, não adoeceram, não passaram por dificuldades. Vocês que estão aí nas congregações, no Nordeste todo, no Norte, né, coisa muito séria. No Sudeste nem falar, onde está ali o epicentro da pandemia. E tudo isso acontecendo ao mesmo tempo e levando aos crentes fecharem as igrejas,
né, fecharem os templos, e fica-se a pergunta: será que depois da pandemia eu vou mudar de igreja? Né? Será que depois da pandemia eu não vou mais ter comunhão com os meus irmãos? E como pastor, meus irmãos, eu quero confessar aqui que em algum momento eu me fiz essa pergunta: como será depois da pandemia? Sei que muitos não retornarão e outros, né, se achegarão à nossa igreja. Mas a resposta que eu obtive nas Sagradas Escrituras é que a igreja pertence a Cristo. Né? O que nos une não é uma denominação, não é uma palavra, não é um conjunto de normas sociais, não é um prédio, né? Não é um endereço. O que nos torna irmãos uns dos outros é o próprio Senhor Jesus Cristo, o próprio Espírito de Cristo que habita em nós. Né? É Ele que nos chamou para a salvação. Foi Ele quem organizou a igreja. É Ele que me dá esse laço contigo, que mesmo na distância, mesmo sem te ver presencialmente durante tantos meses, eu continuo preocupado com você, eu continuo orando por você, eu continuo lembrando de você. E é mais do que uma amizade, não é? Mas é o Espírito de Deus qual habita no teu coração e também habita no meu, é esse Espírito que nos une, que nos fortalece, que nos dá o laço, né? Que nos prende a Cristo, e prendendo a Cristo nos prende ao Pai Celestial, e o mesmo Espírito agora habita em nós, e é esse Espírito que nos torna uma igreja, uma comunidade, uma família de Deus. Então isso me trouxe um conforto. Deus cuida de nós individualmente e Deus preserva a comunidade cristã, não só aqui em Recife, mas em todo o mundo, todas as comunidades cristãs, todos os seus servos que foram reunidos pelo poder da pregação da sua palavra, que teve a sua fé salvífica, né? Que nasceram de novo, que o Espírito Santo o colocou na comunidade qual nós fazemos parte. Eu não estou no IPCEP por escolha, né? Eu estou no IPCEP porque o Senhor me trouxe até esta comunidade e me colocou como pastor, assim como o pastor José Vasconcelos. Estaremos nessa comunidade até o momento que Deus desejar. Então Deus, meus irmãos, Ele é soberano, Ele é todo-poderoso e Ele é o Senhor da igreja. Ele é o dono da igreja, é Ele quem nos reuniu, é Ele quem nos fortalece. Então, o texto que Paulo está falando aqui, da justificação, de como nós não podemos mais ser separados de Deus, como não podemos mais perder esse vínculo é eterno. Né? O laço sanguíneo aqui desse mundo, os meus irmãos de sangue, esse laço vai passar. Né? No dia da morte eu perderei esse corpo e receberei um corpo glorificado. Mas o laço que há entre nós, como irmãos em Cristo, pela presença do Espírito Santo, esse laço é eterno, ele jamais vai passar. E aí eu acho interessante ler esse texto nessa perspectiva. Eu sei que o apóstolo Paulo está falando aqui da justificativa, da segurança da salvação, né, da nossa perseverança que vem de Deus e de como a igreja pertence ao Senhor, como fomos comprados pelo Senhor, mantidos, sustentados pelo Senhor. Né? Mas eu queria que você também entendesse e aplicasse esse texto para este momento, porque o apóstolo Paulo ele faz uma lista de coisas que poderiam destruir qualquer comunidade, poderiam separar qualquer pessoa uma da outra, mas Paulo diz aqui que nada pode nos separar do amor de Deus. Deus sempre estará presente conosco. E se é Deus quem me liga a ti, né? Se tu estás ligado a mim pelo Espírito Santo do Senhor, essa ligação que nós temos de sermos igreja de Cristo, ela é inquebrantável. Ela não se desfaz. Nada consegue
né, destruir, né, essa aliança. Se eu sou de Cristo e você é de Cristo, somos irmãos, somos família de Deus e vamos continuar sendo por toda a eternidade. Então o texto no verso 31 diz: que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha aqui a pergunta do apóstolo Paulo no verso 31. O que é que vamos dizer? Se Deus é por nós, se Deus é quem nos uniu, a igreja não é organizada pela vontade humana. A igreja não é mantida, sustentada simplesmente pela vontade humana. Ela não está organizada pelos meus feitos como pastor, ou pelos feitos do pastor Vasconcelos, ou pelo conselho da igreja, né? Ou pelo seu desejo, meu irmão, minha irmã. Ela é organizada e sustentada pelo próprio Deus que criou os céus e a terra. Então Paulo diz aqui: que diremos, pois, nós estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus está à frente da igreja, se Deus é que construiu a igreja, Ele nos chamou, Ele nos uniu, Ele nos colocou nessa comunidade do qual nós fazemos parte, Ele nos sustenta todos os dias. Então, quem conseguirá destruir a igreja de Cristo? Quem conseguirá derrotar Deus? Quem conseguirá, né, frear a mão do Todo-Poderoso? Quem poderá peitar o Deus Todo-Poderoso? Ninguém. Ninguém. Ninguém pode destruir. Nada pode destruir a igreja, o qual Deus resolveu proteger, unir, salvar. Então a primeira coisa que eu quero que você guarde no seu coração: nós somos unidos pelo poder de Deus. Nós somos uma comunidade organizada pelo poder de Deus. Nós estamos congregando uns com os outros pela direção de Deus. Foi o próprio Espírito de Deus que nos trouxe à igreja. E nada pode mudar isso, meus irmãos. Nada pode destruir ou ir de encontro aos planos do Senhor. Eu posso até passar um tempo afastado de você. Eu posso até daqui a uns anos ir para uma outra comunidade cristã, né, ter o meu ministério em uma outra igreja. Mas eu vou dizer uma coisa a você: no final de tudo, na eternidade, nós estaremos juntos, porque fomos unidos pelo poder de Deus e nada pode nos separar desse amor de Deus. Então Paulo diz aqui no verso 30, quem vai conseguir fazer isso se é Deus que está à frente? Quem vai conseguir destruir a igreja se é Deus que está à frente? E isso trouxe paz ao meu coração, isso trouxe tranquilidade ao meu coração. Quando tudo voltar à normalidade, né, eu sei que vamos nos encontrar. E permanecerão aqueles que têm o Espírito Santo do Senhor, aqueles que foram regenerados, aquele que tem o Pai Celestial e sabe exatamente, né, que Deus nos plantou nesta comunidade, na igreja do IPSEP, na congregação de Camaragibe, João Pessoa, né, nas nossas congregações aí de Vitória, no nosso sertão, aí no Agreste, as nossas igrejas, no Norte, no Sudeste, né, em todas as nossas igrejas. Deus te colocou nessa comunidade, né? Deus te abençoou e colocou você para trabalhar, para servir, para glorificá-lo, para que tivéssemos comunhão uns com os outros. Então eu louvo a Deus pela segurança que Ele nos dá. Então a primeira coisa que eu quero que você lembre: a igreja, ela é construída pelo poder de Deus. Ela não fica unida, ela não está organizada porque tem um prédio e você vai lá todo domingo. Ela está organizada porque nós temos um vínculo com o Espírito Santo de Deus que nos une e que nos atrai para juntos adorarmos o Pai Celestial. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não é? Verso 32, aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Olha aqui, ó, Paulo reforça. É Deus quem está na frente da igreja. Então quem será
contra nós. E ele começa a demonstrar assim, se Deus entregou o seu único filho por nós, para nos salvar, para nos unir, né? Como igreja de Cristo, quem será contra nós? Ele também nos dará todas as coisas, todas as bênçãos que há em Cristo Jesus. Guarda isso, porque os dias são maus, nós estamos passando por muita tribulação, mas nós somos do Senhor. Nós somos do Senhor, pertencemos ao Senhor, estamos por um pouco de tempo. Louvado seja Deus, porque alguns desse momento já estão na igreja cultuando juntos ali, os mais jovens, aqueles que estão liberados, né? Mas eu sei que você que está ali, já tem uma certa idade, que você não está com uma boa saúde, ou que tem crianças, né, abaixo de 10 anos, não pode estar, não se preocupe. Deus nos abençoou no decorrer de todos esses meses, Ele continuará nos abençoando e vai chegar o momento no qual nos encontraremos, não só nesse templo físico, o qual estamos acostumados a cultuar a Deus e sentimos falta desses meses, né? Quase aí mais de 3 meses sem estar ali juntos. Mas eu vou dizer uma coisa, teremos toda a eternidade para estarmos juntos louvando e adorando ao Senhor. Porque Deus nos dará também com Cristo todas as coisas. Verso 33 diz, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Ou seja, falando aqui da justiça, é Deus quem nos julga, é Ele que nos justifica, não é? E mais, quem é que nos condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, o que também intercede por nós. Ou mais, né? Quem vai nos condenar? Se é Deus, né? Se é Cristo Jesus que morreu por nós, ou antes ressuscitou, e agora está à direita de Deus Pai, intercedendo por nós, cuidando de nós, nos dando acesso agora, como filhos de Deus, a Deus Pai. Deus cuida de nós, meus irmãos. Nenhum pecado que eu cometi no passado, no presente ou no futuro poderá me separar de Deus. E se eu não posso ser separado de Deus, você também que tem Deus no coração. Então estamos unidos, estamos juntos. A justiça que foi derramada sobre mim, que cobriu as minhas vergonhas, que perdoou os meus pecados, é a mesma justiça que perdoou os teus pecados, que cobriu a tua vergonha perante o juiz eterno, o Deus Todo-Poderoso. A mesma esperança que no dia do juízo final temos em olhar o nosso advogado, Jesus Cristo, aquele que intercede por nós, o meu Salvador é o teu Salvador. Estamos unidos. Temos o mesmo Salvador, o mesmo Senhor, o mesmo Espírito. E é isso que nos une. E é por isso que eu te chamo de irmão. É por isso que nós adoramos juntos, nós temos desejo de cantarmos juntos, temos o desejo de louvarmos juntos. Presta atenção, porque é Deus quem nos une, é Deus quem nos protege e é Deus quem nos mantém todo o tempo, a cada segundo. Verso 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Paulo pergunta. Quem vai separar, quem vai destruir a igreja de Cristo? Quem pode quebrar esse vínculo que eu e você em Cristo Jesus temos? E aí ele começa a colocar uma lista, e foi por isso que eu escolhi esse texto nessa manhã, para mostrar que quando Deus resolve fazer alguma coisa, Ele sempre faz bem feito. E nada pode impedir, nada pode destruir ou frustrar os planos de Deus. Então Paulo começa a botar aqui no verso 35 uma lista de questões que poderia fazer com que a igreja se espalhasse, com que a igreja perdesse o seu vínculo com Deus, com que o nosso amor para com Deus e o amor de Deus para conosco fosse ameaçado. Paulo coloca aqui a tribulação, né? A tribulação, dias dificultosos, dias de muita luta, onde enfrentamos dificuldades extremas. Tribulação aqui
São dias, meus irmãos, angustiantes. E nesses dias angustiantes, como estamos vivendo aqui, muitas famílias têm enfrentado aí as idas nos hospitais, os seus entes queridos adoecendo, a preocupação, o desemprego, a falta às vezes até do mantimento, a ameaça da falta do mantimento, ou você ter que sair, né, sem saber se quando retornar, né, para o seu lar estará da mesma forma. A gente tem visto aí uma escalada de violência, uma escalada de crises, né, se aprofundando. Nós olhamos para 2020 e 2021 e ainda vemos os homens desse mundo dizer, olha, te prepara porque essa pandemia não vai acabar tão cedo. No mínimo 2 anos para que a gente volte à nossa vida normal. Isso tudo nos assusta. Tribulação. A tribulação não pode nos separar de Deus. Paulo diz aqui, a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, né? Tribulação e angústia estão juntas. A perseguição aqui eu quero destacar, né? Eu tenho visto muitos se voltarem contra a igreja de Cristo nesses últimos dias, atacando os seus valores morais, atacando quando nós defendemos a nossa fé, quando nós professamos e dizemos, olha, nós não praticamos isso porque isso é errado, isso é pecado aos olhos de Deus. Nós não podemos professar a nossa fé mais livremente. Nessa semana teve aí o site que foi suspenso porque falou que a questão da homossexualidade era pecado. E eu tenho o direito de achar o que é certo e o que é errado. Eu não tenho o direito de atacar, eu não tenho o direito de agredir ninguém, mas eu tenho o direito de ter a minha opinião, né, do que é certo e do que é errado, do que é pecado, do que não é, de professar a minha fé, liberdade religiosa, que estamos perdendo. Porque o muçulmano ele pode expressar livremente a sua fé, mesmo que essa fé ameace a cultura cristã, mesmo que essa fé ameace no nosso país, não é? Os valores cristãos. E eles não são repreendidos. Mas quando às vezes o cristão levanta-se na nossa sociedade, ele é repreendido, ele é castigado, nós estamos vivendo. Mas a perseguição, ela não vai nos separar de Deus. Ela não consegue também destruir a igreja de Cristo. A igreja já passou por muitas perseguições na sua história. Então lembre-se, né, da história da igreja. Você vai ver que em alguns momentos os templos foram destruídos, os templos foram derrubados. Em alguns momentos as Bíblias foram queimadas na nossa história, mas nada disso, né, nos separou de Deus. E por isso estamos aqui hoje. Então Paulo diz, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. E aí ele diz outras categorias de coisas que poderiam nos separar. Eu acho interessante porque Paulo coloca aqui 2 coisas que são necessidades individuais nossas: fome e nudez, né? O que comer e o que vestir. Mesmo quando falta o que comer, o cristão ele pode passar por dificuldade por um tempo, por dificuldade da alimentação, por dificuldade financeira, econômica, né? A nudez aqui, a falta do que se vestir, né? Ele pode passar, mas nem isso vai nos separar de Deus. Ou o perigo, ou a espada. Qual dessas coisas vai nos separar de Deus? Paulo pergunta. A palavra do Senhor nos desafia. Eu não sei o que vem aí pela frente, meus irmãos. Eu olho para o horizonte e fico muito preocupado se é que a perseguição da igreja não vai aumentar. E talvez tenhamos que passar por angústia, fome, medo, perigo e espada. Espada que é morte. Perigo de morte, de sermos mortos porque professamos a fé em Cristo. Mas nem isso nos separará de Deus. Estamos ligados a Deus para toda a eternidade. Louvado seja o Senhor. Aconteça o que acontecer no futuro, estaremos sempre com o Senhor. Ele não poupou o seu Filho, Jesus Cristo, para nos salvar. Ele não faz um plano para falhar. O Senhor nos salvou
para ter vida eterna, Ele vai voltar e restaurar toda essa criação. Ele vai voltar e vai derrotar definitivamente o mundo, Satanás e todos os seus seguidores. Todo o estrago do pecado será desfeito, toda a criação será restaurada. E aqui em Romanos diz, né, que a criação geme, a criação sente, né, as angústias do pecado, mas ela tem a esperança do retorno de Cristo, o qual nos reunirá, né? Reunirá os que estão nos céus, né? Ressuscitarão primeiro, e depois os vivos que estarão aqui na terra, no piscar de olhos, será glorificado com um novo corpo. E estaremos com o Senhor por toda a eternidade e nunca mais experimentaremos as tribulações desse mundo. Por isso Paulo pergunta novamente: como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro. Nesse mundo agora, nós sofremos, nós somos frágeis, né? Nós somos pequeninos, somos uma minoria. Geralmente a igreja fiel, no decorrer de toda a história, ela nunca foi maioria. Ela sempre foi uma minoria, mas uma minoria fiel que estava ali, mesmo com o sofrimento, mesmo padecendo, né? Ela é mais do que vencedora, como diz o verso 37. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Por que somos mais do que vencedores? Por aquele que nos amou. Ele está presente no meio de nós. Ele está presente no meu coração, no teu coração. Ele está presente na minha vida e na tua vida. Enquanto o mundo se revolta, enquanto o mundo se braveja, brigam entre si, né, perseguem a igreja, sofrem as tribulações sem entender, o Senhor está entre nós, nos consolando, nos fortalecendo, nos unindo, nos perdoando, nos castigando quando precisamos, nos corrigindo para a glória do seu nome. Nos adoramos ao Senhor todos os dias. Não tem quarentena, não tem pandemia que nos impeça de louvar e de engrandecer ao Senhor. E sabemos que estas coisas, catástrofes naturais, pragas, né, pestes, viriam sobre o mundo caído, seriam sinais do retorno de Cristo, sinais daquilo que Cristo prometeu, que retornaria para restaurar esse mundo. Nós não devemos ficar assustados. A igreja não vai deixar de existir por conta da tribulação, da espada, né, da fome, da nudez, da perseguição. Não. O Senhor está conosco. Porque o Senhor está conosco, Ele nos sustentará até o fim. Verso 38. Porque eu estou certo de que, olha aqui a lista que Paulo nos diz. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que é que Paulo está querendo dizer aqui? E se eu fosse resumir, nada pode nos separar do amor de Deus. Se Deus resolveu nos amar e nos salvar, nada impedirá essa vontade do Senhor. Nada ofusca, diminui, subtrai o amor de Deus para conosco todos os dias até o nosso encontro, glorificando o seu nome. Nada pode nos separar desse amor arrebatador, o qual fez Jesus Cristo descer da sua glória, morrer numa cruz, ressuscitar, para que eu e você tivéssemos esperança. Deus nos ama, meus irmãos,
continuamente. O amor de Deus, eu já disse isso aqui, ele é perfeito, ele nem aumenta nem diminui em tempo nenhum. Ele é estável, sempre, eterno. Ele permanece em toda situação. Às vezes eu acho que Deus deixou de me amar quando as coisas não vão bem. Na tribulação, na angústia, na enfermidade. Às vezes eu até questiono, Senhor, Tu estás comigo mesmo? Senhor, Tu me amas ainda porque eu pequei tão gravemente? E quando o Senhor me leva ao arrependimento, e quando eu olho a expressão do Seu amor, que não poupou o Seu único Filho, Jesus Cristo, para que Ele morresse e eu pudesse ter esperança, porque Jesus morreu porque eu pequei e você pecou. Ele morreu para pagar os nossos pecados. Quem nos separará de Deus? Nem a morte, nem o pecado, nem a vida, nem qualquer outra criatura. Nada pode nos separar de Deus. Então, se você está preocupado, mas pastor, não fui para a igreja, pastor, será que os irmãos vão voltar? Como pastor, eu digo, quando naquele domingo estivermos totalmente liberados, quando todos pudermos novamente nos reunirmos ali, estarão ali todos aqueles que o Senhor enviou e plantou nas nossas igrejas. Acalma o teu coração, porque tu pertence ao Senhor. A igreja pertence ao Senhor. E quem cuida da igreja é o próprio Senhor. Se tu estava desmotivado, desanimado, ou até pensando em deixar a nossa igreja, se eu estou falando aqui com outro irmão, eu sempre digo que só existem duas justificativas para a gente deixar uma comunidade cristã. A primeira delas, quando Deus nos tira geograficamente, vamos morar em uma outra cidade. A segunda dela é quando a igreja é apóstata da fé, quando a igreja deixa de pregar o evangelho genuíno e começa a pregar um evangelho estranho. Isso nos libera dessa comunidade. Nós não devemos estar nessa comunidade. Quando nós temos consciência que essa comunidade não está pregando o evangelho puro, genuíno, mas está pregando heresias, está pregando erro, o qual Jesus não mais habita nela. Isso justifica a tua saída e Deus vai te orientar, vai te levar para uma comunidade onde Ele está presente. Então eu louvo a Deus por mais um domingo, que você está em casa, sabendo que em breve nós vamos estar juntos, no culto presencial. Que nessa manhã, meu irmão, Deus te abençoe, Deus te fortaleça, te anime se você estiver desanimado. Tem paciência, nós estamos fazendo tudo com segurança, para a glória do nome de Deus. Cuidado que temos com você, com os nossos familiares, com a nossa família. Deus é que nos guarda e nos protege. Pertencemos a Deus, a Igreja de Cristo, e ela não vai deixar de existir por nada, porque é o próprio Senhor quem organiza, quem guarda e quem preserva. Então eu sei, se você é ovelha de Cristo, você ouvirá a voz de Cristo. E eu tenho como pastor só me manter fiel ao meu Senhor, Jesus Cristo. Porque no dia que eu for infiel a Ele, aí sim, Ele tirará da minha proximidade as suas ovelhas. Mas enquanto eu estiver em fidelidade com o Senhor, eu terei muitos irmãos ao meu redor. Então eu te agradeço pelas tuas orações, eu agradeço, não fique preocupado, Graças a Deus eu estou me recuperando bem e pela graça de Deus, nos próximos dias, o Senhor há de fortalecer o meu corpo para a glória do seu nome e eu poder também estar com os vídeos aqui junto com você. Não vamos deixar de fazer as nossas transmissões, mas também presencialmente com aqueles que podem estar na igreja. Vamos orar? Santo, Santo Deus, louvado sejas Tu, Senhor. Bendito sejas Tu. Porque nada pode, Senhor, mais nos separar, arrancar
das tuas santas mãos, toda poderosa, aquele qual tu resolveste salvar. Somos-te gratos, Senhor, porque não merecíamos, mas a tua graça foi derramada sobre nós e nos dá essa certeza de salvação, nos dá essa segurança. Ó Pai eterno, abrevia esses dias tão difíceis. Ser com os que estão doentes, Senhor, nos hospitais, sara seu corpo e a sua mente e traz conforto já agora, nesse momento, Senhor. Que tu tire todo o medo, toda a angústia. Ser com aqueles, Pai bendito, seus familiares que estão aflitos. Ser, Santíssimo Deus, com cada família que está escutando esta mensagem. Que a tua obra seja feita no seu meio. E que tu, ó Pai bendito, prepara o tempo certo para voltarmos com os nossos anciãos e anciãs no templo, com as nossas crianças, para que com segurança, Senhor, possamos te louvar e te cultuar. Dá entendimento ao teu povo, Senhor. Muitos não estão entendendo, achando que é um voto de fé, é simplesmente abrir a igreja de qualquer jeito. Não é assim que tu nos ensina na tua palavra. Nós sempre somos tua igreja e continuamos te adorando. Nenhum domingo que se passou nessa pandemia, a tua igreja deixou de te adorar, te louvar, independente do local que ela esteja. Abençoa todos os líderes, abençoa os nossos pastores espalhados pelo mundo, Senhor, pelo nosso Brasil. Abençoa aqueles que estão ouvindo fora do nosso país, Senhor. Todos os países qual estão entendendo a língua portuguesa e muitas vezes estão se sentindo solitário. Mostra, Senhor, que muitos irmãos estão próximos, que tu faça com que eles percebam que a tua igreja está espalhada pela face da terra. E derruba, Santíssimo Deus, as portas daqueles países que ainda estão fechados à pregação do Evangelho com o teu poder, Santíssimo Senhor, para que teu nome seja glorificado. Em nome, por amor de Jesus, abençoa-nos. Amém. Amém. Meus irmãos, que Deus continue te abençoando. Logo mais à noite teremos a live com o pastor Vasconcelos, né? Aqui. Vamos continuar transmitindo os nossos vídeos através do canal normalmente, como mandamos aqui nas nossas redes sociais. Eu lamento muito, mas tudo está dentro da providência de Deus, que nessas 2 últimas semanas eu não consegui gravar. Muitos irmãos estavam preocupados, tive até que ficar um pouco afastado das redes sociais. Você sabe que toma muito tempo e a gente não consegue responder a todos, mas estamos voltando aí, seguindo as orientações médicas e nos fortalecendo, né? Minha imunidade está muito baixa, graças a Deus essa semana, eu louvo a Deus por poder estar aqui com vocês essa semana, fortalecido espiritualmente e também fisicamente, tá? Então você que vai para a igreja, você que pode ir para a igreja, eu já dei as instruções, mas eu quero dizer para você, olha, leva a sério as instruções. Nós estamos fazendo de tudo para que essa pandemia seja controlada na nossa cidade. Recife foi aqui um polo, né, um centro da pandemia. A gente ainda tem muitos enfermos aí, o vírus não desapareceu, ele está circulando e precisamos ter esse cuidado. Por isso, respeitando aí o governo, né, nas suas etapas, eles estão avançando e nós sempre damos um pouquinho mais de tempo para que as coisas fiquem claras. Então, os nossos idosos, né, os nossos que estão acima de 60 anos, fiquem mais um pouquinho em casa, se cuidem, isso vai passar rapidamente, né? Aquelas mães e pais que têm filhos menores de 10 anos, fique em casa, preserve suas crianças, né? Preserve sua família. Eu sei que muitos irmãos têm saído, tem que trabalhar, tem que sair, se expor, e talvez diga, mas pastor, eu já tenho que me expor. Mas a gente deve, meus irmãos, ouvir as orientações médicas
e tentar ao máximo, né, preservar aí a saúde um dos outros, quando nós não devemos pensar só em nós mesmos. Então eu mandei aí pelo zap da igreja algumas instruções, né? Você que pode ir para a igreja, vá com as máscaras, máscara dentro da igreja, fora da igreja, aquele distanciamento social dentro da igreja, não podemos ainda estar, né, abraçados, juntinhos, conversando como conversávamos antes, todos juntos. Vai chegar o tempo, tenha cuidado, vamos seguir as normas e pela misericórdia de Deus esse vírus vai ser controlado, vai chegar a vacina e quem dá eficácia aos medicamentos? O Senhor, né? Quem dá eficácia e quem nos livra? O Senhor. Mas Ele nos manda para o médico, né? Como eu tive que ir para o médico, meu médico me atendeu e disse: fique em casa, olhe, se cuide, e eu tinha que obedecer, né? Tinha que obedecer para quê? Para glorificar o nome do Senhor, porque faz parte da mordomia cristã, né? Cuidar do nosso corpo e não usar de imprudência. É claro que, se for necessário, se for inevitável, eu tenho que enfrentar e esperar que Deus vai me proteger. Mas se eu posso evitar, né? Se você está aí, ó, escola bíblica em casa, vamos ter os nossos cultos online, tá? Não vamos parar não, pela graça de Deus. Logo mais, hoje ainda, você vai estar aí ouvindo a mensagem do pastor José Vasconcelos. E eu digo o que para vocês também? Meus irmãos, antes do culto, né, antes da escola bíblica, orem, se reúnam. Você sabe que começa de 9h30, daqui a pouco vamos ter, né, uma aulinha também para as nossas crianças. Então, preserve esse momento no lar, na família, aproveite para trazer o Evangelho para sua casa, adorando ao Senhor. E logo mais à noite, se prepare, né? Às 18 horas a transmissão vai ser feita, você já sabe disso. Eu sei que às vezes a internet falha, a gente não fica agoniado, tem paz no teu coração, escuta a mensagem, guarda o texto, medita. Quando acabar o culto, a transmissão, continua cultuando ao Senhor. Canta os teus cânticos, a adoração a Deus, louva ao Senhor, adora o Senhor com os cânticos espirituais, ora com os teus filhos, com a tua esposa, com o teu esposo, né? Aí faz o teu culto, porque o Senhor está recebendo, o Senhor está presente, tá bom? E quem está indo para a igreja, respeite os diáconos, prestem atenção, os diáconos eles têm um serviço importante nessa pandemia, né? Eles dão a orientação. Eu sempre digo, ó, leva sua água numa garrafinha, né? Evita você estar se levantando no momento do culto e evita também, lá na igreja tem a água, tudo, né? Mas evite nesse momento porque é o momento que a gente faz a proteção. Então, se você pode levar uma garrafinha de água, leva a tua garrafinha de água. Se você tem o álcool gel, né, individualizado, leva o teu álcool gel, higieniza, vai estar lá tudo preparado para você louvar o Senhor e breve, né, logo estaremos juntos com aquela mesma alegria que tínhamos. Então, um abraço a todos, quero agradecer de coração o carinho que eu tenho recebido, né, nas redes sociais, a preocupação com os irmãos. Eu já estou bem melhor, meus irmãos, tá certo? E um abraço aí a todos os irmãos que estão espalhados, né, pelo Brasil inteiro, meus colegas de ministério, que Deus continue te abençoando. Tenham visto muitas mensagens, tenham sido edificados e louvado seja o Senhor por isso, tá certo? Então, que Deus continue te abençoando, meu irmão. Não esquece agora, pega o inário, louva ao Senhor, adora, faz uma oração e encerra a escola bíblica no teu lar. Amém? Que Deus continue te abençoando e que possamos nos encontrar presencialmente, você que faz parte da igreja do IPSEP, né, presencialmente, e você que mora longe, mas está vendo os nossos vídeos, ore a Deus para que a gente continue, mesmo depois da pandemia, possamos estar aqui trazendo a palavra do Senhor. Amém? Então, que Deus te abençoe. Até a próxima transmissão. Tchau, tchau.